Aqui, tá bom agora. Vocês vão ver que agora eu vou mostrar pra vocês finalmente o negócio do Brasileirão, a tão esperada tabela do Brasileirão Série A. Depois eu mando as partidas. Tá aqui, ó. Brasileirão Série A, tabela após 19ª rodada, aqui no Brasileirão CFSMD é a última rodada. Ela foi feita em janeiro. Na realidade, tudo isso daqui não era pra eu estar falando pra vocês, justamente por conta que tudo isso daqui era pra ter sido no início do ano. Só que depois que eu fiz o Brasileirão Série A e comecei a fazer o Brasileirão Série B, que foi lá pra fevereiro, eu fiquei meio desencorajado pra fazer o resto. Aí eu decidi parar e agora em julho eu voltei a fazer com os vídeos. É por isso que vocês estão vendo essa data, 25 de janeiro, aqui. Porque foi a data que eu fiz a tabela original. Porque essa tabela aqui é só uma réplica. A tabela original ainda dá pra entender tudo, mas só que tá meio acabada. Então essa aqui é uma réplica da tabela original. Então tá aqui, ó. Primeira coisa que você pode ver, Chapecoense campeã. Eu falei no vídeo de introdução que ninguém assistiu. Eu falei no vídeo de introdução que o campeão tinha sido inesperado e tá aqui, Chapecoense, 38 pontos. Chapecoense começou no campeonato como nada, começou como os times qualquer. Aí de repente começou a ganhar. Ninguém parava ela, ninguém. Só foi no final que ela diminuiu um pouco o ritmo, mas no final ela foi campeã. Tá classificado pro BA, o Brasileirozão e pra Libertadores. Agora o Cruzeiro. Cruzeiro em segundo, com 32 pontos aqui. Chapecoense com 38, Cruzeiro em 32. O Cruzeiro, na maior parte do campeonato, ele foi lanterna. Ele ficou lá embaixo, na maior parte do campeonato. Só que lá pro meio do campeonato, ele começou a ganhar. Ele foi de 20º para segundo. Quase foi campeão. Justamente, parece que tudo foi montado assim para acontecer. No final a Chapecoense começou a perder, o Cruzeiro começou a ganhar. Todo mundo pensava, a maioria pensava que o Cruzeiro ia dar uma reviravolta de 20º para campeão, mas não, a Chapecoense voltou a ganhar de novo, ganhou e foi campeão. O Cruzeiro perdeu também e foi campeão a Chapecoense, mas que remontada do Cruzeiro, de 20º para segundo. Que remontada do Cruzeiro. Tá aqui, ó. Se você não tá entendendo o que é isso aqui, é PTS pontos, SG saldo de gols, que é uma subtração entre os gols marcados e os gols sofridos. GM gols marcados, GS gols sofridos. E o PD é os pontos de diferença, ou seja, o que define qual é a pontuação que define que um time tá acima do outro. Por exemplo, aqui o PD da Chapecoense é 6, porque ela tá a 6 pontos de diferença do Cruzeiro. E o PD do Cruzeiro é, por exemplo, como é que é o nome? A parêntese 6, porque ele tem 6 de saldo de gols acima do Palmeiras. É tipo uma justificativa porque que o time tá acima do outro. Tipo isso daí. Aí tá aqui. Aí o Palmeiras em terceiro. Ficou o campeonato inteiro no meio do campeonato. Lá no início ficou em último, mas deu tudo certo pro Palmeiras, terceiro. Vitória em quarto. Vitória ficou sempre no meio da tabela. Aí foi lá pra cima e ficou em quarto. E conseguiu tomar o lugar do Flamengo. Ficou em quarto. Aí são esses os 4 times que vão pro Brasileirozão. Chapecoense, Cruzeiro, Palmeiras, Vitória, G4. Aqui, ó. Aqueles, ó. Com 32 pontos também, Palmeiras, com 31, Vitória. Aí o Flamengo tá em quinto com 30, começou o campeonato meio ruim. Mas aí depois ele foi subindo e conseguiu ficar em quinto. O São Paulo também ele começou ruim. Todo mundo achava que ele não ia se classificar. Aí no finalzinho, lá no final ele consegue ganhar. Ele passa em sexto, vai pra Libertadores. Com 29 pontos. Flamengo com 30.
O Internacional é uma das histórias mais tristes, por conta que o Internacional, ele ficou na cola da Chapecoense o campeonato inteiro. Ele ficou na cola da Chapecoense o campeonato inteiro, só que lá pro meio do campeonato, o meio do campeonato que eu digo é tipo 10ª rodada, 11ª rodada, lá pro meio do campeonato ele começou a perder e nunca mais parou. Aí de segundo ele caiu pra 7º, não vai nem pra Libertadores, pobre. Com 28 pontos. O Vasco tem 28. Fluminense tem 27. Inclusive o Fluminense foi o time que mais marcou gols, 56. Atlético Paranaense em 10º, com 27 pontos também. Corinthians em 11º com 26. Que lutou para não ser rebaixado, o Corinthians. Corinthians lutou para não ser rebaixado. Bahia em 12º com 26 pontos. Bahia também tem uma história linda. O Bahia, ele ficou por muito tempo na área de rebaixamento. Só que aí ele conseguiu se redimir e conseguiu ficar pelo menos em 12º, classificando para a Sul-Americana. Com 26 pontos. Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro no início do campeonato ele tava muito bom. Ele tava bom demais, o Atlético Mineiro. Chegando, se eu não me engano, ele chegou a ficar até em 3º. Só que ele foi perdendo, né? Perdendo, tudo é perdendo. Aí pronto, 13º. Pegou a última vaga da Sul-Americana. Com 26 pontos. Agora o Botafogo. O Botafogo, a gente esperava mais dele. Por conta que nas edições que vieram antes desta aqui, as edições que eu fiz em 2024, a primeira edição e única até agora, o Botafogo foi o campeão. Não foi de dado, foi eu jogando mesmo. Foi eu jogando futebol mesmo. Agora evoluiu pra dado. Por conta que eu não tenho mais onde jogar bola. Ele foi campeão. Então aqui a gente esperava mais do Botafogo. Só que ele foi meio ruim. No campeonato eu não me lembro muito bem a situação do Botafogo no campeonato. Mas eu só sei que no final ele ficou em 14º. Não vai pra nenhum lugar. 25 pontos vai pra nenhum lugar. Vai nem pra Sul-Americano. Em 15º, Mirassol. Mirassol em 15º, 24 pontos. Mirassol teve altos e baixos. Uma vez ganhava, outra vez perdia. Uma vez ganhava, outra vez perdia. Mas no fim ficou em 15º. O Remo ficou em 16º. Suspirando o Remo. O Remo sofreu. Se você comparar o Bragantino, que é o primeiro da de rebaixamento, com o Remo, ponto igual. Saldo de gol igual. O Remo ganhou nos gols marcados. O Remo só não foi rebaixado por conta de 2 gols. Por conta de 2 gols o Remo não foi rebaixado. Por conta de 2 gols. Por conta de 2 gols. Se não fosse isso... Aí eu não sei, porque o Remo não foi rebaixado. Mas o Remo sofreu. O Remo sofreu no fim do campeonato. Ele sofreu. Entrou na área de rebaixamento até algumas vezes. Mas ele sobreviveu. Agora vamos entrar na fatídica área de rebaixamento. Quem vai jogar a Série B da próxima edição? Não essa. Bragantino com 24. Bragantino já foi bom aqui nesse campeonato. Só que ele perdeu muito. Aí abaixou. Ele quase saiu. Ele teve uma briga enorme para sair da área de rebaixamento. Algumas vezes conseguiu sair, mas só que na rodada final... ele entrou na área de rebaixamento de novo e foi rebaixado. O Grêmio em 20º. O Grêmio também é triste. Porque o Grêmio lá no início do campeonato... ele ficou em segundo. Se eu não me engano, era ele em segundo. Aí ele perdeu. Aí foi para o rebaixamento. A história do Grêmio é triste, assim como a do Internacional. Só que a do Grêmio é pior. O Grêmio sempre ficou assim abaixo da tabela. Se eu não me engano, depois do meu campeonato, o Grêmio ele nunca passou do 10º. O Coritiba também é outro que é ruim. O Coritiba até que começou, não sei, assim, no campeonato. É porque eu não me lembro as tabelas iniciais, por isso que tá me dando branco. Eu não me lembro as tabelas iniciais. Eu tô tentando me lembrar da memória que eu tenho do jogo. Da memória que eu tenho de 6 meses atrás. Ele começou assim, aí, como vocês podem ver, ele tem 17 pontos. Ou seja, ele foi extremamente ruim
no campeonato. Foi muito ruim no campeonato. Ele entrou na área de rebaixamento cedo, Coritiba, mas ele ainda lutou. Ele lutou um pouquinho, mas ele não conseguiu. Menos 10 de saldo de gols também. E agora, em 20º, o Lanterna, coitado do Neymar, o Santos. Santos Lanterna entrou na zona de rebaixamento muito cedo mesmo. Nas primeiras rodadas, o Santos entrou na área de rebaixamento e nunca mais saiu. 16 pontos, menos 15 de saldo de gols, 37 gols marcados, o menor número em todos aqui. Todos aqui tem os gols marcados acima de 40, 42. E o Santos é o único aqui que tem menos de 40. O Santos levou 52 gols, mas não é o que levou mais gol, porque foi o Coritiba com 53. E os pontos de diferença do Santos é igual, assim, por conta que não tem ninguém abaixo dele. Aí fica igual. Então foi isso. Eu vou mostrar aqui a tabela completa pra vocês. Aí eu vou dizer no final o que os times fizeram. Qual foi o destino dos times. Primeiro lugar, Chapecoense com 38 pontos. Segundo, Cruzeiro com 32. Terceiro, Palmeiras com 32. Vitória em quarto com 31. Flamengo em quinto com 30. São Paulo em sexto com 29. Internacional em sétimo com 28. Vasco em oitavo com 28. Fluminense em nono com 27. Atlético Paranaense em décimo com 27. Corinthians em 11º com 26. Bahia em 12º com 26. Atlético Mineiro em 13º com 26. Botafogo em 14º com 25. Mirassol em 15º com 24. Remo em 16º com 24 também. Bragantino em 17º com 24 também. Grêmio em 18º com 20. Coritiba em 10º com 17. E o Santos em 16º com 16. Então foi isso. Chapecoense classificou pro BA, que é a disputa entre o vencedor da Série A e o vencedor da Série B. Que acontece logo após ao Brasileirão Série B. Chapecoense, Cruzeiro, Palmeiras e Vitória vão ir pro Brasileirozão, que é uma disputa entre os 4 primeiros colocados dos dois Brasileirões, que vão ser divididos em 2 grupos sorteados, aí depois vai ser semifinal e final, talvez terceiro lugar. Chapecoense, Cruzeiro, Palmeiras, Vitória, Flamengo e São Paulo vão ir para Libertadores, agora, que vai acontecer depois da Sul-Americana, que acontece depois do Brasileirozão, que acontece depois do BA, que acontece depois da Brasileirão Série B. Internacional, Vasco, Fluminense, Atlético Paranaense, Corinthians, Bahia e Atlético Mineiro vão para a Sul-Americana. Botafogo, Mirassol e Remo não vão para lugar nenhum. E Bragantino, Grêmio, Coritiba e Santos ganharam uma passagem grátis para a Série B. É isso. Muito obrigado e é isso. Tchau. Desculpa se o vídeo ficou muito longo. Em algum vídeo qualquer eu passo as partidas. Observação. Eu perdi a 16ª, 17ª, 18ª e 19ª rodada do Brasileirão Série A.